Vamos então começar. Eu julgo que não está a entrar ninguém agora. Pronto. Eh, Em nome da Escola de Verão, queria agradecer a todos por terem vindo e terem interesse neste tema. Eu julgo que vocês já foram avisados pelo Zoom, mas de qualquer maneira nós também queríamos relembrar que os seminários estão a ser gravados e transmitidos no YouTube da faculdade. Esperemos que isso não impeça ninguém, nem intimide ninguém de participar. Gostaríamos muito que participassem, mas pronto, queremos fazer essa ressalva e por isso, se quiserem, pronto, os vídeos vão estar desligados, mas se quiserem intervir, por favor, façam. Pronto, queria também agradecer, já que agradeci já aos participantes, queria agradecer à professora Cristina por ter aceito dar este webinar. E a professora Cristina trabalha em estatística há muitos anos, tirou um mestrado em estatística na Universidade de Lisboa, doutoramento já na FMUP em investigação clínica, é professora na Faculdade de Medicina e é investigadora no Centro de Investigação do Sinteses. Tem-se dedicado então à bioestatística ao longo dos anos, principalmente a medidas de concordância. E nos últimos anos esta questão do estatisticamente significativa também tem-se debatido e tem tentado transmitir aos alunos essa boa mensagem de como fazer boa bioestatística e boas análises. Pronto, espero que gostem e muito obrigada a todos. Obrigada. Vamos começar então. Eu vou partilhar o meu ecrã. Eu já tenho falado sobre estes assuntos noutros anos e torna-se especialmente interessante este tipo de seminário por causa da participação das pessoas, ou seja, a parte mais interessante é se calhar podermos partilhar experiências, fazer perguntas, pôr questões e por isso a única coisa que eu não gostaria era que o computador nesta versão de webinar inibisse essa participação, porque de facto será de certeza, teremos todos muito mais a ganhar se isto for interativo. Dessa forma eu peço, por favor, que me interrompam, seja para pôr uma questão, seja para fazer uma chega, seja para contar uma experiência. Peço, por favor, que não tenham qualquer problema em interromper. Eu vejo mal toda a gente por causa da quantidade de pessoas que estão a ver e da capacidade limitada do meu ecrã, mas liguem o microfone e interrompam, tal como o fariam certamente numa sala física sem qualquer problema. Serão bem-vindos todos os comentários ou participações. Então, estão a ver neste momento já os slides, certo? A dizer estatisticamente significativo, certo? Sim, sim. Pronto, então, de facto, nós vamos refletir, basicamente é o que vamos fazer, é refletir um pouco sobre esse conceito que está tão presente em todos os artigos científicos que lemos, na área da medicina, neste caso, mas não só, em muitas outras áreas, que é o conceito do estatisticamente significativo. E dos tais valores de P, que quem lê artigos científicos já está muito habituado a interpretar. Mas será que paramos pelo menos uma hora das nossas vidas a pensar o que é que isso quer dizer e o que é que quer dizer estatisticamente significativo? É isso que vamos fazer hoje, é parar uma hora das nossas vidas para discutirmos e pensarmos um bocadinho o que é que isso quer dizer. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer, e desculpem-me, mas eu em vez de respostas trago mais perguntas do que respostas. Se ficaram um bocadinho desiludidos, devo dizer que não enganei ninguém, porque o título do próprio webinar são perguntas, não é? Então, o que é que significa o valor de P? Alguém quer dizer
o que é que acha que significa o valor de P, o que é que isso quer dizer? Alguém quer ajudar-me aqui nesta dificuldade do que é isso, do valor de P? Eu devo dizer que nas participações presenciais havia logo 2 ou 3 pessoas a querer dizer o que era valor de P. Por isso imagino que estejam inibidos por causa do computador, mas ou será por causa da transmissão? Ok, eu vou dizer o que é o valor de P, mas espero que nas próximas perguntas tenha mais voluntários para interagir comigo, estou-me a sentir sozinha. Então, eu vou dizer o que é que para mim é um valor de P. Então, é assim uma coisa, uma máquina esquisita, um software de estatística, nós metemos para lá uns dados de uns estudos e sai um valor de P. E depois nós interpretamos esse valor de P. Estão de acordo comigo? Alguém quer ajudar a explicar o que é o valor de P? Eu estou a brincar, obviamente, e ninguém me quer ajudar a explicar o que é o valor de P, mas ele é muitas vezes assim interpretado, de facto. Ou seja, um valor de P, ninguém sabe muito bem o que é que quer dizer, sabemos que temos um software de estatística onde metemos dados e sai um valor de P que depois usamos nos artigos científicos e que interpretamos de determinada maneira. Mas, de facto, um valor de P não é mais do que uma probabilidade, é um valor estatístico. E o que é que ele quer dizer? Ele quer dizer uma coisa relativamente simples, que é, estabelecendo eu uma hipótese, que à partida ponho, vamos tentar com um exemplo. Por exemplo, eu quero saber se tenho 2 dietas de emagrecimento, quero saber se o peso perdido com a dieta A, em média, é o peso perdido com a dieta B, em média. Então, eu vou pôr uma hipótese nula. Vamos imaginar o peso perdido com a dieta A é igual ao peso perdido com a dieta B, das pessoas que fazem a dieta em 6 meses, vamos imaginar. Então, essa é a minha hipótese. O P, quando eu faço um teste de hipótese, neste caso, comparação de médias, poderia ser eventualmente um teste T, eu vou obter um valor de P que me diz qual é. Quando eu faço uma experiência, vamos imaginar em 100, em 1000, uma determinada amostra, vai com certeza haver uma diferença. Essa diferença pode ser devida à diversidade normal que as pessoas têm, ou pode ser pouco provável, pouco explicada por essa diversidade. E nesse caso, será explicada pela diferença entre as dietas. Portanto, o P é a probabilidade de eu ter encontrado uma diferença igual à que eu encontrei no estudo que fiz, na amostra que eu tinha, ou maior, caso a hipótese nula fosse verdadeira. Portanto, se as dietas são iguais, o P vai me dar a probabilidade de eu obter a diferença que eu obtive, ou mais extrema, com aquela experiência que fiz. Este é que é, de facto, o que é que quer dizer o valor de P. Pode parecer uma coisa um pouco estranha e um conceito um pouco estranho, mas de facto, se nós pensarmos, é assim que nós pensamos na nossa vida real. Vamos imaginar que eu cancelava este webinar porque dizia que estava num sítio muito longínquo do país, do mundo, onde não havia internet. Não sei se há algum país no mundo onde não havia internet, mas vamos imaginar que sim. E eu estava lá, disse que estava lá e, portanto, cancelei o webinar. Vamos imaginar que vocês, em princípio, punham a hipótese nula, que eu estou a dizer a verdade. Poderiam pôr a hipótese nula de que, de facto, eu estava nesse sítio longínquo do mundo onde não havia internet e, por isso, cancelei o webinar. Neste mesmo dia, a esta hora, cancelado o webinar, passavam em frente à Faculdade de Medicina, onde há internet de boa qualidade, e viam a passar. O que é que pensavam nesse momento? Bem, pensavam que eu tinha mentido, obviamente, mas como é que chegavam à conclusão que eu tinha mentido? Pensavam, se é verdade que ela está num sítio sem rede muito longínquo do mundo, qual a probabilidade de eu a ver passar
à hora do webinar na faculdade. Obviamente que a probabilidade seria baixa. Até podiam dizer era nula, mas não vamos pôr nula. Posso ter uma irmã gêmea e terem confundido. Mas a probabilidade era baixa. Portanto, o que pensavam é, se é verdade, se a hipótese nula é verdadeira, se é verdade que ela, que ela está num ponto longínquo do mundo, qual a probabilidade de eu encontrar, de eu medir o que medi nesta experiência, que foi encontrá-la à porta da faculdade? É baixa. É baixa, então eu rejeito a hipótese nula. Então, se calhar, ela mentiu. Não é verdade que ela esteja num sítio longínquo do mundo. Este é o raciocínio dos testes. Ela está a tentar de novo. Sim? Esta é, de facto, o raciocínio dos testes de hipótese e de facto, não é assim tão estranho, porque, de facto, como já vimos, é assim que nós pensamos, embora, se calhar, não o formalizemos, obviamente, do ponto de vista matemático. Mas, então, se é este um valor de P, é probabilidade de nos acontecer o que aconteceu naquela amostra, se partirmos do pressuposto que é verdade a hipótese nula, então, a partir de que momento é que eu considero que a probabilidade é baixa? Nós já estamos todos habituados a dizer que a probabilidade é baixa com um P menor do que 0,05. É o tal número mágico abaixo do qual nós dizemos, é estatisticamente significativo. Este valor de P abaixo de 0,05, porquê 0,05 e não 0,06 ou 0,04? Já sabemos que tem que ser uma probabilidade baixa. Mas 0,05 porquê? Não podia ser 0,04 ou 0,06? E esta resposta, alguém me ajuda? Porquê que é o 0,05? Eu acho que isso tem a ver com os intervalos de confiança que se define, mas poderia ser um P menor. E eu não posso fazer um intervalo de confiança a 99%, por exemplo? Assim já daria um P mais baixinho. Mas em geral as pessoas, tanto nos intervalos de confiança, que é uma abordagem diferente dos testes de hipótese, apesar dos intervalos de confiança estarem de facto relacionados com, de certa maneira, com os testes de hipótese, é uma abordagem diferente. Mas tem razão, geralmente as pessoas também escolhem os intervalos de confiança a 95%. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que têm 95% de confiança, ou seja, 5% de probabilidade portanto, de margem de erro, não é? De margem de erro, não, é o equivalente a um nível de significância de 0,05, 5%. Mas porquê 5%? Porquê é que as pessoas não fazem intervalos de confiança a 91%, a 94%, a 96%? Porquê é que não se estabelecem, portanto, níveis de significância de 0,6, 0,4 ou 0,3? É que a maior parte dos artigos que eu vou consultar é de facto 0,05 intervalos de confiança a 95%. É verdade. Porquê? Há de ter uma razão. Se forem agora pesquisar artigos científicos à sorte, eu diria que a grande maioria serão, pode haver uma exceção ou outra, mas serão praticamente todos com um P 0,05 ou um intervalo de confiança a 95%, que é o equivalente. Porquê? Alguém? Não tenham medo de dizer qualquer coisa que possa não estar eventualmente correta. Estamos a conversar. Faz de conta que estamos no café. Porquê que será os 5%? Alguém quer, mesmo que não saiba, tentar adivinhar? Ok. Estão inibidos. Sabem qual é a minha resposta? Já viram a minha resposta? Eu não sei. Não sei a resposta. Lamento.
Agora, nesta altura do webinar, estão a pensar onde nos viemos meter. Afinal de contas, viemos aqui para aprender alguma coisa e ela não sabe as respostas. Ok, devo dizer em minha defesa que este senhor, George Cole, é um famoso e muito conceituado estatista, também não sabe. Portanto, não me quero desculpar, mas de facto este senhor também não sabe porque é que se escolheu o 0,05. Porquê é que eu estou a falar nele? Porque ele fez uma coisa muito curiosa por volta de 2014, não há muitos anos atrás, ou seja, há meia dúzia de anos atrás, ele fez uma coisa engraçada. Ele não fez isto inocentemente, ele sabia que estava a fazer, e tal como eu tinha noção que este valor de 0,05 é empírico, nós não sabemos muito bem porque é que o usamos, não sabia a resposta tal como vocês, pelos vistos, não sabiam porque não a disseram, e eu também não sei porque é que usamos o 0,05. Então ele fez uma coisa curiosa e nada inocente. Ele foi à Associação de Estatística Americana, a American Statistical Association, que tem um fórum de discussão onde discutem vários assuntos de estatística, importantes nomes da estatística mundial. E ele pôs lá, põe perguntas muito inteligentes e muito importantes, e ele pôs esta pergunta: porquê é que nas escolas se ensinam que o P é significativo abaixo dos 5%? Pôs lá esta pergunta. Sabem qual foi a resposta? A resposta, é claro que as pessoas, os estatistas de renome que estavam lá no fórum, tal como nós, tal como vocês, por isso é que não precisam de ter vergonha de dizer, às vezes, alguma coisa menos correta. Eu não sei porque é que é o 0,05 e as pessoas da American Statistical Association também não sabiam responder à pergunta dele. Então, resolveram dar esta resposta. Porque é o que mais se usa na comunidade científica, ou seja, nos artigos científicos e é usado pelos editores dos jornais, das revistas científicas. É de facto o mais usado. Isso nós já sabemos, começamos, quem está habituado a ler artigos científicos sabe que a grande maioria, quase todos, têm um nível de significância de 5%. Ok, muito bem respondido. Estava o assunto arrumado, se não fosse eu colocar outra pergunta, que foi: então e porquê que tanta gente usa o 0,05? Ok, nós ensinamos na universidade o 0,05, os professores, porque é o mais usado na comunidade científica. Ok, e porquê que é usado na comunidade científica? Era chato este senhor, não é? A resposta, sabe qual foi? Foi porque é o que é ensinado nas universidades. É claro que esta sequência de perguntas e respostas, aparentemente inocentes, causaram um grande problema na comunidade científica nessa altura, por volta de 2014. Porque as pessoas já sabiam isto não é novidade nenhuma. Já sabiam que se costuma usar o 0,05 e já sabiam que ensinam porque é o que se costuma usar. Só que, neste momento, posto desta forma, num fórum de estatística tão direto, fez com que as pessoas percebessem no ridículo, no fundo, que estávamos a entrar. Ensinamos porque é usado e é usado porque é o que ensinamos e não saímos deste ciclo, não é? Então, esta sequência de questões causou na comunidade científica uma grande discussão, em que as pessoas que obviamente já sabiam destes problemas, os estatistas, mas começaram a questionar o uso dos valores de P, a questionar a forma como se usam atualmente, que muitas vezes, frequentemente é abusiva de facto e é errada, e gerou-se uma grande discussão na comunidade científica a este respeito. De tal forma que, como em todas as discussões, em muitos campos da nossa sociedade,
às vezes levam-se os assuntos para radicalismos. E se o radicalismo de usar o P cegamente para tudo e para nada está errado, e às vezes de forma incorreta, que era um caminho que estava a começar a seguir a comunidade científica e que tentou alertar este professor emérito. Por outro lado, também não vamos cair no outro radicalismo, como alguns artigos científicos sugeriram, de então vamos acabar com os valores de P. Nunca mais se faz um artigo científico com valor de P e acaba-se com isso, que isso é uma fraude. Se formos, de facto, pensar na origem deste conceito dos testes de hipótese e dos valores de P, vemos que, na realidade, quem introduziu, mais ou menos por volta do ano de 1920, o conceito foi Fisher, foi um estatista, e na realidade ele não introduziu os testes de hipótese para o fim que eles estão a ser usados hoje na comunidade científica. Essa é a verdade, de facto. O que ele queria fazer era, antes de começar a estudar um assunto qualquer, fazia um teste de hipótese, este princípio dos testes de hipótese que eu acabei de anunciar, colocar uma hipótese nula, ver qual é a quantidade de informação que eu tenho contra a hipótese nula naquela amostra, da qual sai uma probabilidade de eu ter encontrado aquela informação ao mais extrema contra a hipótese nula, sendo a hipótese nula verdadeira. Este esquema de raciocínio, na altura introduzido por ele, tinha como objetivo não provar ou mostrar a evidência de uma determinada questão, mas sim de uma determinada tese, de uma determinada hipótese, mas sim ser o ponto de partida para ver se valia a pena estudar esse assunto ou não. São coisas aparentemente bastante diferentes, ou seja, o Fisher inventou os testes de hipótese para nós vermos se há algum motivo para estudarmos aquela hipótese, para vermos se aquela hipótese tem fundamento. Se o P desse significativo, então levantava-se a verdadeira questão científica é para eu estudar. Hoje em dia os testes de hipótese não são usados assim, são usados exatamente para eu quero mostrar que esta droga tem efeito, eu quero mostrar uma determinada coisa, ponho essa hipótese e mostro, quase com uma palavra que eu não gosto nada, provo que isto é verdade, não é? De facto, começaram a sair artigos científicos a dizer isso. Não, os testes de hipótese não fazem sentido tal como estão a ser usados, porque eles não foram criados pelo seu próprio criador para esse motivo. E, de facto, o valor de P é usado abusivamente na comunidade científica atualmente. Tudo isto é verdade. Agora, não vamos cair no outro extremo de dizer acabou-se com os valores de P. Pronto. Como estavam estes dois lados um bocadinho extremados, a American Statistical Association resolveu, então, fazer um statement, uma declaração desta associação, que é talvez a maior associação profissional de estatísticos do mundo, a tentar pôr os pontos nos is, ou seja, a tentar, de facto, fazer uma declaração formal que tenta esclarecer os princípios que são atualmente amplamente aceitos ao uso e à interpretação adequada dos valores de P. Não temos que proibir os valores de P. Eles podem ter muito valor e devem ter muito valor e devem continuar a ser usados na comunidade científica. Agora, é fundamental que as pessoas que fazem os artigos científicos e que os leem e que os interpretam percebam exatamente o que é que o valor de P nos pode dizer e o que é que não pode e como é que nos devemos interpretar adequadamente. Porque senão, de facto, podemos cair num dos extremos, que são ambos errados, na minha opinião. Então, este statement, este artigo, não é? Com esta declaração da American
Statistical Association vai ser depois enviada por e-mail para todos os participantes, mas se procurarem na internet também encontram. Então, é uma linguagem não técnica, ou seja, eu não preciso ser matemático nem estatista, nem é esse o objetivo para entender este statement, é exatamente o contrário, ele tenta pôr numa linguagem não técnica e acessível, explicando o que é o valor de P e como é que ele deve ser interpretado e como é que ele deve ser usado. E faz isso com 6 princípios que vai enumerando e explicando e que depois, obviamente, nós não vamos ver em detalhe cada um deles, porque já não vamos ter tempo neste webinar, mas que depois ficam, obviamente, com mais tempo para ver isso mais adequadamente. É claro, todos estes princípios reúnem, é preciso dizer isso, amplo consenso na comunidade científica. Enquanto houve aquelas discussões todas extremadas por aquelas perguntas feitas, estes conceitos que estão aqui são amplamente consensuais na comunidade científica. Só que muitas vezes são, de certa forma, esquecidos por quem faz e por quem faz os artigos científicos e por quem os lê e os interpreta. E é isso que devemos, o objetivo principal deste webinar é exatamente chamar a atenção para esses princípios que chamam a atenção à American Statistical Association. O primeiro eu volto a dizer, interrompam-me a qualquer momento com dúvidas, com questões ou com simples comentários ou experiências. Tenho pena de não ser, de facto, presencial, porque tenho a experiência de maior interação. Então, os valores de P, o primeiro princípio é que os valores de P podem indicar o quão incompatíveis os dados são com um determinado modelo. É para isso que eles servem. Eles não servem para provar nada, não servem para mais nada do que nos dar uma indicação se de facto os dados que nós escolhemos, os valores que nós temos na nossa amostra, são ou não incompatíveis com o que nós estamos a propor, com uma determinada hipótese que nós propusemos. Ok? Então, o segundo, há alguma dúvida neste conceito? Segundo, os valores de P não medem a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira. Eu já disse aqui que o valor de P era uma probabilidade e qual era o que é que significava essa probabilidade. Mas muita gente acha que o valor de P é a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira. Ou a probabilidade dos dados serem produzidos pelo acaso. Não, não é. O valor de P não é nem uma coisa nem outra. O valor de P é exatamente aquilo que eu tinha, que eu disse logo no início. O valor de P é a probabilidade de eu encontrar o que encontrei com a minha amostra, com o meu estudo que eu fiz, se a hipótese nula que eu pus à partida for verdadeira. É claro que se, de facto, os dados que eu tenho são, de certa forma, pouco prováveis acontecerem se a hipótese nula for verdadeira, então eu acho que tenho ali alguma evidência contra a hipótese nula. Ok? Agora, as coisas pouco prováveis também acontecem. Atenção, certo? Muito bem. Terceiro, conclusões científicas e decisões sobre políticas de saúde não se devem basear, eu estou aqui a resumir os princípios que depois, claro, estão mais detalhados no statement da ASA. As conclusões científicas e decisões sobre políticas de saúde não se devem basear apenas no facto de um valor de P passar um determinado limite, que era a questão que já tínhamos logo falado no início, que era porquê ser 0,05? Porquê que, se for 0,06 é uma conclusão e 0,04 muda-me completamente a minha conclusão drasticamente? Faz assim tanta diferença? 5% de probabilidade para 4% de probabilidade? De facto, esse valor 0,05 já vimos que é arbitrário
E já vimos que as conclusões e as decisões não se devem basear apenas nesse P. Esse P é uma indicação de facto, do quão provável era ter acontecido aquilo se aquilo fosse verdadeiro. Dá-nos uma indicação. Agora, precisamos de muito mais informação para conseguir depois tomar alguma decisão ou tomar alguma conclusão científica. E temos também a questão da replicação dos estudos, etc. Não sei se tem alguma questão sobre este, interrompam-me mais uma vez, digo, se quiserem. Ok, terceiro ponto dos statements da ASA. O uso generalizado da significância estatística, ou seja, o uso generalizado do tal P menor que 0,05, então é significativo, como forma de fazer uma afirmação científica, leva, obviamente, à destruição considerável do processo científico. Porque, de facto, às vezes, estar a fazer do P qualquer coisa mágica que me prova ou não uma determinada tese que eu coloquei, é extremamente errado e distorce todo, de facto, o processo científico. Não é esse. O processo científico eu ponho uma hipótese e depois vou ver se tenho mais ou menos evidência contra essa hipótese nula. Não é por eu ter um P menor que 0,05 que então é um achado e então é estatisticamente significativo, portanto está provado. Este esquema de raciocínio que às vezes quem lê artigos científicos faz, ou quem escreve artigos científicos às vezes escreve, está obviamente errado. Isso está extremamente ligado com o ponto 4, que é, ao fazer inferência, ao usar os testes T ou qualquer outra metodologia, devemos requerer e ter muita atenção se somos nós a fazê-lo, reportar de forma transparente e completa todos os resultados. De outra forma, nós podemos estar só a mostrar uma parte da realidade. E, às vezes, existe o ditado "com a verdade me enganas", e em estatística é muito fácil fazer isso, porque se eu omitir uma parte da verdade e apenas mostrar uma parte, eu consigo, se calhar, passar, omitindo alguma parte da verdade, consigo passar uma ideia errada sobre o que se está a passar, mostrando apenas uma parte da questão. De facto, isto não é a forma correta, é "com a verdade me enganas", ou "como mentir com a estatística", é muito fácil. Omito uma parte da informação, mostro só a outra, e isso faz com que eu transmita uma ideia que está adulterada. A forma correta, obviamente, não é essa. Eu devo ter a preocupação de reportar de forma transparente e completa todos os resultados. Já agora, já ouviram o termo, mais ou menos usado na gíria, não é? Que é o p-hacking. Alguém já ouviu falar neste termo? Ao menos esta pergunta alguém me responda. P-hacking, fazer p-hacking. Ninguém quer ser estrela do YouTube. Temos uma pessoa. Daniel, é? Vi uma mão no ar. Arrependeu-se? Bem, se alguém quiser intervir, interrompa mesmo. Ponha o som e interrompa, porque eu não estou a conseguir ver toda a gente. Então, o p-hacking. O que é o p-hacking? É uma forma de, às vezes, já me tem acontecido, investigadores virem ter comigo para os ajudar na análise estatística. Então, dão-me uma base de dados com imensas variáveis e com imensos dados e perguntam-me, ajuda-me aqui na análise estatística? E eu digo, com certeza, mas qual é a primeira pergunta que eu faço?
qual é a sua hipótese, qual é a sua questão, qual é a sua questão clínica, qual é a sua questão científica. E às vezes as pessoas respondem, já cada vez menos frequente, antigamente era este problema existia mais, mas tem aí tantos dados e não consegue fazer aí qualquer coisa para ver um P significativo qualquer. Bem, de facto eu posso fazer isso. E se eu fizer 50 testes de hipótese, provavelmente alguns vão dar significativos. Isso é o p-hacking. Ou seja, eu estou à procura de uma coisa que de facto depois não tem qualquer significado. Para percebermos melhor isso, eu vou aqui usar um cartoon que, por exemplo, aqui este investigador diz, tem uma ideia de investigação, que é, será que as gomas provocam acne? Ora bem, chamam os estatistas para investigar. Vamos até podemos fazer um ensaio clínico. Pegamos num grupo de pessoas, metade delas comem gomas, a outra metade selecionada aleatoriamente não come gomas, e vamos ver se o acne é mais intenso, de facto, tem maior percentagem de pessoas com acne que comeram gomas do que no grupo que não comeram. Ok, então chama-se os estatistas para fazerem um teste de hipótese. Vamos, de facto, aqui arranjar uma amostra e vamos, de facto, tentar perceber se esta diferença é significativa. Uma amostra de 100, 50 comem gomas, 50 não comem gomas. Vamos medir o acne. Ok, as diferenças não são significativas. O P deu maior do que o tal 0,05. Que chatice. Os estatistas estragaram tudo, porque um P maior que 0,05, como toda a gente sabe, é acima do valor mágico, portanto, ficamos então, as gomas não fazem nada ao acne. Bem, mas isto não dá, é mesmo pena que eu não consigo publicar um artigo científico a dizer que as gomas não fazem acne e também é capaz de não ser notícia do jornal. E então, o que é que se lembrou aqui a investigadora? Se calhar é só as gomas de uma determinada cor que fazem acne. Ok, vamos ver então. Começou-se a fazer um ensaio clínico para ver se as gomas roxas faziam ou não acne. E deu um P maior de 0,05, não significativo. Ok. Fez a mesma outro ensaio clínico para as castanhas. Depois fez outro ensaio clínico para as rosa. E havia 20 cores de gomas, fizemos um ensaio clínico para cada uma das 20 cores. Mas deu sempre não significativo, exceto nas verdes. Nas verdes, por acaso, deu significativo. Deu significativo um P menor do que 0,05. Ok, notícia de jornal no dia seguinte e artigo científico publicado no Lancet. As gomas verdes provocam acne. Qual foi o problema aqui existente? O problema aqui existente é que eu, provavelmente, neste artigo científico, mostrei o estudo, um ensaio clínico, em que eu mostro que fiz uma experiência com gomas verdes, um grupo comeu as gomas, o outro grupo não comeu as gomas, e, de facto, havia diferenças significativas. O que é que quer dizer significativas? Se não houvesse diferenças entre as gomas, era extremamente improvável a ter acontecido a diferença de acne que tive de um grupo para o outro. Portanto, se era um ensaio clínico aleatorizado, eu tive uma diferença que era muito pouco provável acontecer se as gomas não fizessem efeito. É porque as gomas fazem efeito. De facto, são as gomas que causam o acne. As verdes, e só as verdes. Ok, se eu vir toda a informação, eu vejo que isso foi feito 20 vezes para as 20 cores diferentes. Se o erro é de 5%, se eu considero as coisas abaixo de 5% prováveis
demasiado improváveis ou suficientemente improváveis para eu rejeitar a hipótese nula, então, de facto, em 20, 5% é 1. Portanto, estatisticamente era de esperar que se eu testo 20 cores diferentes, 5% desses testes vão dar um valor abaixo de 5%. Vão dar um P significativo. Estatisticamente era de esperar. Portanto, se eu repetir isto outra vez, este estudo todo, a tal replicação dos estudos, provavelmente vou ter outra cor qualquer, não necessariamente a verde, a dar significativo. E o que é que isso quer dizer? Não quer dizer nada. É a estatística. Quer dizer que se eu fizer 20 experiências iguais, 5% delas, que é uma, vai dar um valor estatisticamente significativo. Portanto, se neste artigo me tivessem mostrado toda a informação, que é, eu testei 20 cores e apenas uma deu significativa, eu percebia toda esta questão. Se me mostrarem só isto, eu penso que isto era uma questão extremamente fundamentada na medicina, que o verde fazia mal ao acne, e de facto foi feito um ensaio clínico e deu significativo. São coisas totalmente diferentes. E devemos ter muito cuidado na transparência, e quando eu digo transparência, neste caso seria o investigador que faz o artigo mostrar isto, testou todas as cores e só uma deu significativa. Porque ao ver isto, obviamente, nós percebemos que isto foi uma questão estatística. E provavelmente esta relação da cor verde das gomas com o acne não tem qualquer fundamento. Poderíamos até repetir agora tudo outra vez e veríamos que provavelmente daria outra cor e não o verde. Ok? É isto que chamamos o p-hacking. Voltando ao tal investigador que às vezes, é claro que isto das gomas parece, de facto, um cartoon até um bocadinho caricaturizado. Mas se nós pensarmos, eu já tive investigadores a dizerem-me isso. Faça aí uns testes estatísticos, veja se me consegue um valor de P significativo. Ok, se eu passar uma tarde e fizer 100 testes estatísticos ao calhas, sem nenhum nexo clínico, sem só testar coisas, provavelmente eu vou encontrar alguns P significativos. O que é que isso quer dizer clinicamente? Não quer dizer nada. Foi os 5% ao acaso que deram significativos. Ok. Então, o 5. O 4 tem a ver então com a transparência e com o p-hacking, com realmente os testes de hipótese devem ser usados neste contexto. Eu tenho uma questão que clinicamente me faz sentido. Então vou pôr essa questão e vou ver se os dados me dizem que é ou não pouco provável acontecer aquilo naquela amostra, tendo em conta que aquela afirmação é verdadeira. É isso que me podem dar os testes de hipótese, mais nada. E podem-me dar mais ou menos evidência disso. Nunca provar rigorosamente nada, nem contradizer rigorosamente nada. Podem-me dar mais ou menos evidência. Agora, o quinto ponto das recomendações são que o valor de P, ou a significância estatística, não mede a magnitude do efeito ou a importância do resultado. E aqui, antes de passarmos para o exemplo que tenho aqui, gostaria também de chamar a atenção para o clinicamente significativo, que é uma das coisas que vem no título desta apresentação, e o estatisticamente significativo. De facto, ser estatisticamente significativo é uma questão estatística. De facto, só quer dizer que o que aconteceu naquela amostra seria pouco provável acontecer se a hipótese nula fosse verdadeira. Isso pode-me dar mais ou menos evidência contra a hipótese nula. É uma questão estatística. Outra questão é se isso tem alguma importância do ponto de vista clínico. Se tem alguma relevância do ponto de vista clínico. As duas coisas andam extremamente interligadas. Mas uma coisa estatisticamente significativa pode, de facto, ser estatisticamente significativa, haver uma diferença, e essa diferença não tem zero importância do ponto de vista clínico. É estatisticamente significativo,
mas não tem qualquer significância do ponto de vista, significado do ponto de vista clínico. E ao contrário pode acontecer, eu posso ter uma diferença que clinicamente seja importantíssima, mas por causa, por exemplo, do poder do meu teste ou do tamanho da minha amostra, ela não ser significativa. Estes dois conceitos têm que estar sempre na nossa mente ao ler um artigo científico. Isto é estatisticamente significativo, mas é clinicamente significativo. Ou seja, estatisticamente isto é assim, mas será que tem alguma importância na prática clínica? E ao contrário também. Isto não deu estatisticamente significativo, mas isto é importante do ponto de vista clínico. Porquê é que não terá dado estatisticamente significativo? Será um problema de poder de teste? Será um problema também da amostra? Qual será o problema? Ok. Vamos aqui ver então um exemplo desta magnitude do efeito, de facto, e da importância do resultado. Este é um artigo, eu não inventei este artigo, há bocado era um cartoon, mas agora não é. Agora isto realmente foi tirado desta revista científica indexada. E de facto, não é uma revista qualquer, como já repararam, mas tem lá este artigo científico que diz que as pessoas que têm 19 mil pessoas e, portanto, 19 mil participantes, e mostrou, a amostra tem N igual a 19 mil, e mostrou que aqueles que conhecem os seus cônjuges, são casais, não é? Que conheceram pessoas casadas, pessoas que conheceram os seus cônjuges online, têm menos probabilidade de se divorciar, com um P altamente significativo, P menor que 0,002, e maior probabilidade de ter alta satisfação conjugal, P menor que 0,001, do que aqueles que se conheceram offline. Portanto, isto aqui para os sites de encontros é maravilhoso, não é? Ou seja, é uma publicidade muito boa. Ou seja, se eu conhecer alguém e me vier a casar com ela online, não é? Se eu conhecer online, tenho mais probabilidade de ficar satisfeita com o casamento e não me divorciar. Isto parece um resultado estranho, mas ele foi publicado de facto numa revista de alto fator de impacto. E o que está cá não está errado. O que está cá está correto. Foi feito um estudo e deu estes resultados. Não há aqui qualquer fraude. Quem é que quer tentar perceber o que é que se terá passado neste estudo e porque é que os peixes terão dado tão significativos? Partindo do princípio que as contas estão bem feitas, eu acredito que sim. E partindo do princípio que conhecer alguém online ou fisicamente é absolutamente igual para, que é o que eu acredito, imagino, que será exatamente igual a conhecer uma pessoa online como não online para o seu relacionamento futuro. O que é que acham que se poderá... O que é que vem aqui neste bocadinho de texto sobre o artigo que poderá ser um clique que chama a atenção para um problema dos testes de hipótese ou que devemos ter atenção ao ver testes de hipótese? No chat estão a falar ou o viés da amostra ou a Carla diz o tamanho da amostra. Ok, o viés da amostra é possível, embora eu não tenha dados para isso, não é? Eu tinha que ler o estudo, tentar perceber se a amostra foi enviesada ou não, obviamente, sim. Mas até eu dou disso de barato. Obviamente que se o estudo tiver um mau desenho, acabou. Se tiver um mau desenho, não há estatística que o salve. Mas eu até vou dar isso de barato e eu vou imaginar que este estudo tem um desenho de estudo, uma metodologia correta. Porque também acho que se não fosse assim, provavelmente, o que eu estou a dizer também não é regra, mas em princípio não teria sido publicado numa revista tão boa. Portanto, ok, tem razão, se tivesse de facto um mau desenho, estava enviesado, mas eu vou acreditar que não. Vamos acreditar que ele até tem, e depois podemos ler o artigo com mais detalhe, mas vamos até dar de barato que ele tem um bom desenho de estudo. Essa questão do tamanho da amostra, porque é que é importante?
Alguém quer dizer? É de facto é isso que me chama logo a atenção aqui. Um tamanho da amostra tão grande faz-me o quê? Geralmente as pessoas preocupam-se, será que o tamanho da amostra é muito pequeno? Mas ser grande, às vezes, pode-me chatear um bocadinho. Também pode ter respostas repetidas. Sim, podia, mas eu penso que não estou certa já do estudo da metodologia, já acho que há uns tempos a ler este estudo, mas em princípio não tinha, seriam 19 mil pessoas mesmo, 19 mil casos. Vamos imaginar. Se calhar as pessoas que participaram no estudo eram aquelas que tiveram acesso ao estudo através da internet e à partida também conheceram os cônjuges pela internet. Isso tem a ver com o desenho, não é? Que pode enviesar o desenho do estudo, lá está, se foi feito pela internet, se foi feito desta forma, o desenho do estudo pode condicionar os resultados. Mas eu vou imaginar que não, vamos imaginar que tem um estudo perfeito e que são realmente 19 mil pessoas, que o estudo não está enviesado no seu desenho, vamos imaginar isso, e que realmente tem 19 mil pessoas, que são 19 mil casos, bem colhidos, bem selecionados, sem qualquer viés, ainda que assim fosse, qual era o problema dos 19 mil? O Fábio no chat diz: com um tamanho amostral elevado é possível encontrar diferenças estatisticamente significativas que não têm nenhuma implicação, relevância ou prática clínica. Depois as outras pessoas falam da qualidade dos dados e o que agora levantou também a outra assistente de ser online, mas a professora Cristina já respondeu. Sim, a questão está de facto que, ok, os desenhos de estudo condicionam os resultados, mas isso não é só neste, é em todos, nós devemos ter atenção, mas isso dava para outro seminário, não é? Ou seja, para outro webinar, o desenho do estudo obviamente que compromete os resultados do estudo. Se o desenho está mal feito, se o desenho tem vieses, então aí não há estatística que me salve. Os resultados estão enviesados, ponto final. Mas eu estou a partir do princípio, depois podem ir ver a metodologia do estudo, mas eu até estou a partir do princípio que este estudo não tem qualquer viés, é uma coisa fantástica em termos metodológicos e que não há qualquer viés no estudo. Porque isto não existe, não é? Mas ainda que assim fosse. De facto, o facto de serem 19 mil pessoas, se eu tiver uma amostra muito pequena, o que é que pode acontecer? Pode acontecer uma diferença muito grande, clinicamente importante, que não seja estatisticamente significativa. Aí eu digo que tenho falta de poder, tenho falta de tamanho da amostra. Mas o contrário também é verdade. Se eu tiver uma amostra muito grande, vão ser significativas diferenças muito pequeninas. Ou seja, vamos imaginar no caso das dietas, em que eu comecei com esse exemplo, se a dieta A é melhor que a dieta B. Se eu tiver uma amostra de 100 mil pessoas, o desenho de estudo é perfeito, mas eu faço com 100 mil pessoas. Provavelmente, se houver uma diferença de 2 gramas, vai dar significativo. O que quer dizer que a dieta B me faz emagrecer mais 2 gramas do que a dieta A. E se calhar isso é verdade. Mas isso faz alguma diferença? Vão comprar a B ou a A, vão fazer a B ou a A para emagrecerem, em vez de 10 quilos, 10 quilos mais 2 gramas? Isso clinicamente tem alguma importância? Tem alguma importância para alguém emagrecer em vez de 10 quilos e 2 gramas? Essa diferença se calhar é estatisticamente significativa e se calhar é verdade e não há qualquer viés de que uma dieta é melhor do que a outra no sentido que emagrece mais 2 gramas. Agora, um nutricionista pode dizer, mas isso não tem qualquer significado clínico, emagrecer 10 quilos e 10 quilos e 2 gramas para mim é absolutamente igual. Do ponto de vista estético para a pessoa provavelmente também, isso não tem importância nenhuma, clinicamente. Ok, pronto. Foi exatamente o que se passou neste estudo, se nós formos ver bem os resultados. Ou seja, o encontro online fez passar a percentagem de divórcios de 7,67 para 5,96. E a felicidade passou numa escala de 7 pontos, de 5,48 para 5,64. São diferenças pequeninas.
que de facto, do ponto de vista prático, não tem efeito de facto nenhum. Só que, como eu tenho uma amostra muito grande, consegui diferenças estatisticamente significativas. Eu uma vez fiz uma brincadeira, que às vezes conto, foi mesmo uma brincadeira, em que tive acesso a uma base de dados muito grande de internamentos hospitalares, onde eu tive, mas real e bem colhida, e em princípio não enviesada, em que eu tinha a data de nascimento das pessoas. Então, com a data de nascimento, eu fiz o signo em que a pessoa pertencia. E depois vi a prevalência das doenças, das várias doenças, consoante o signo. E consegui quase tudo, imensos resultados estatisticamente significativos. Ou seja, como eu tinha uma amostra muito grande de muitos milhares de pessoas, qualquer pequenina diferença era estatisticamente significativa. Ou seja, a prevalência de uma determinada doença era 6%, 6,1% no signo de peixes e 6,15% no signo não sei das quantas. Essa, para já tinha aqui um problema de P-hacking, que eu fiz para todos os signos e para todas as doenças. Obviamente que 5% delas eram significativas, mas me deram muito mais do que 5%. Porque como eu tinha poder a mais, como eu tinha uma amostra muito grande, eu consegui diferenças significativas, mas que não tinham qualquer significado clínico, obviamente, porque uma prevalência de 6,1 ou de 6,12 é igual, não é? Portanto, de facto, o tamanho da amostra aqui seria um clique para eu perceber a justificação de uns P's significativos numa coisa que parece à primeira vista, e é, convenhamos, bastante absurda. E, de facto, as diferenças encontradas foram mínimas. Provavelmente, eu não sei se posso dizer que isto clínico, isto nem clínico é, mas isto não terá importância nenhuma do ponto de vista prático, mas, de facto, é estatisticamente significativo. O truque foi usar uma amostra grande demais. E daí o quinto ponto, que é o valor de P, ou significância estatística, que foi o mote para este artigo, não mede a magnitude do efeito. Cada vez mais agora, ou a importância do resultado. Pode haver, lá está, no caso da dieta, uma dieta faz emagrecer mais 2 gramas do que a outra. Ok, é verdade, mas isso tem alguma importância? Zero. O valor de P é significativo e não me diz a importância. E a magnitude do efeito, era o caso do artigo que temos visto. Se calhar, de facto, aquela dieta faz efeito, mas faz efeito de 2 gramas. Qual é essa magnitude, essa quantidade de efeito que faz, apesar de significativo, em termos clínicos não tem importância nenhuma. Portanto, estes dois conceitos, de estatisticamente significativo, clinicamente significativo, e atenção que nos artigos científicos, quando aparece a palavra significativo sozinha, sem nada atrás, o que quer dizer é estatisticamente significativo, pode ser um resultado estatisticamente significativo, com toda a metodologia correta, com tudo estatisticamente, do ponto de vista estatístico, irrepreensível, correto, mas pode não, para já ter o efeito de ter uma magnitude que não tem qualquer importância clínica, e depois o próprio efeito pode não ter qualquer importância clínica. Cristina, a Carla faz uma pergunta e diz: a partir de que tamanho amostral é que se pode colocar a hipótese das diferenças serem devido ao tamanho? Muito bem. O cálculo amostral é uma coisa que geralmente as pessoas se zangam comigo por causa do cálculo amostral. Quando vem, seja para um lado ou seja para o outro, porque quando perguntamos qual é o cálculo do tamanho da amostral, qual é o tamanho da amostra ideal, que no fundo é essa pergunta, nem pequeno demais, nem grande demais, isso implica eu fazer uma série de perguntas. Porque isso depende, lá está, da magnitude do efeito que eu quero estimar, que é clinicamente importante, depende da variabilidade que os próprios dados têm, depende de uma série de coisas. Por isso é que as pessoas se zangam comigo, porque muitas vezes vêm ter comigo e perguntam: pode-me ajudar aqui numa questão estatística, que eu estou aqui a fazer um estudo e preciso de saber qual é o tamanho da amostra. E estão à espera que eu lhes diga. E eu faço-lhes uma série de questões. Mas clinicamente, qual é a diferença que acha que vai encontrar?
E a pessoa às vezes não tem a resposta, não sabe a resposta. E qual é a variabilidade, qual é a variância, qual é o desvio padrão desta variável que está a estudar na sua amostra? E as pessoas às vezes também não sabem. Ou seja, de facto, essa pergunta, qual é o tamanho ideal, isso depende do estudo que eu estou a fazer. Depende, por isso é que devemos fazer, obviamente, um cálculo de tamanho amostral antes de qualquer estudo. Mas, se eu não tiver feito isso, obviamente que eu estou a ler este artigo científico, não fui eu que fiz o estudo, não tenho cálculo de tamanho da amostral, eu não sei qual é o tamanho da amostral ideal, mas aqui a questão está toda em termos sempre espírito crítico a ler o que nos dão. E neste caso deram-nos 19 mil pessoas. Isto faz soar logo um sininho na minha cabeça. 19 mil parece-me muito. Eu não sei qual é, para este caso em específico, qual é o tamanho ideal. Mas isto deixou-me aqui, no meu subconsciente, a seguinte pergunta. Ok, é significativo. Mas qual foi a magnitude do efeito? Será que as pessoas que se conhecem online divorciam-se 10% mais? 20% mais? 50% mais? Isso para mim é muito importante. Agora, eu venho aqui e elas divorciam-se 1, tal por cento mais. Isso é um efeito muito pequenino. É como a história essa interpretação da magnitude do efeito já terá que ser mais uma questão de importância clínica ou do valor clínico que aquilo, ou da significância clínica que tem naquele caso. Embora haja também formas de o fazer, de estimar, formas estatísticas de estimar a magnitude do efeito. Ou seja, há formas de eu, no final, e agora cada vez mais as revistas pedem isso, o Cohen, a magnitude do efeito, muitas vezes já aparece nas tabelas, não só o P, como a magnitude do efeito. Ou seja, de facto, eles ponderam para a variabilidade da população o efeito que houve e depois isso dá-me, já consigo ter uma escala na magnitude do efeito. Acima de 2 é uma magnitude grande, abaixo de 1 é uma magnitude mais pequena, e muitas revistas científicas já pedem, e bem no meu entender, junto com o valor de P, a magnitude do efeito, para eu ver se foi um efeito grande ou pequeno. Se um efeito pequeno... Peço desculpas, professor, antes de continuar. Sim. O que dizer sobre a fiabilidade da amostra, sobre, fundamentalmente naqueles cálculos automáticos que aparecem em alguns websites, por exemplo? Eu não sei exatamente que websites é que está a falar. Existem muitos softwares, né, e alguns também websites para o cálculo automático do tamanho amostral. Do tamanho amostral. Pronto. Exato. Sim, esses websites, não sei, haverá uns que estão bem feitos e outros mal feitos. Mas sim, essa é uma forma de fazer as contas, mas se for usar esses websites, vai ver que essas perguntas que eu estava a dizer são feitas. Não tem mal nenhum usar os websites. Os websites, a menos que estejam mal feitos, mas haverá com certeza bem feitos, o que fazem é facilitar-lhe fazer os cálculos, é só isso. Mas eles vão-lhe perguntar também no website qual a magnitude do efeito que quer estimar, qual a variabilidade, se for esse o caso, etc. Essas perguntas também vão ser feitas pelo website. Agora, ser eu, Cristina Santos Matemática, a fazer as contas ou o website, é absolutamente indiferente desde que o website esteja bem feito, não é? Então, por fim, por si só, o valor de P não nos fornece uma boa medida de evidência relativa ao modelo ou uma hipótese. Ou seja, mais uma vez, um valor de P menor que 5% não prova nada, que às vezes acontece, e 5% P significativo, está provado que as gomas verdes fazem água. Não, nós temos que, o valor de P pode nos dar uma indicação, e depois nós devemos fazer essas perguntas todas, mas é significativo.
Mas este efeito tem alguma importância clínica ou não? Mas uma série de outras questões que devemos colocar e usar outras metodologias para depois tentar perceber se de facto um valor próximo de 0,05 por si só não nos dá evidência contra a hipótese nula. Dá-nos alguma evidência, mas não nos prova nada. Por outro lado, um P grande produz alguma evidência a favor da hipótese nula, mas pode até haver eventualmente outras hipóteses ainda mais consistentes. Portanto, o valor de P é uma ferramenta das muitas que existem e não a única ferramenta possível. Existem depois modelos bayesianos, existem intervalos de confiança que já falámos aqui, etc. Existem mais do que uma forma de tentarmos perceber a realidade. A estatística não é mais do que nós tentarmos perceber a realidade. O P é uma ferramenta, os testes de hipótese são uma ferramenta, mas são só mesmo uma ferramenta e não devemos encarar, com algumas limitações, e não devemos encará-la mais do que uma ferramenta com limitações e não um valor mágico que nos prova ou não alguma hipótese. É só essa o que devemos ter em conta. O que é que são as boas práticas, então, quando fazemos um estudo estatístico ou um estudo de investigação clínica? Já aqui falámos, um bom desenho de estudo é fundamental, porque se de facto os dados forem colhidos sem qualidade, de forma enviesada, etc., então nem precisamos de falar em mais nada. Esse está enviesado, está arrumado. Os dados devem ser sumariados de formas diferentes e com variedade de medidas e gráficos diferentes, para que eu possa compreender a realidade e não só parte dela, também já falámos disso. Tenho que compreender o fenómeno em estudo, eu tenho que compreender isso. Lá está, eu tenho que compreender se de facto emagrecer 2 gramas é ou não relevante, eu tenho que perceber se clinicamente aquilo tem importância, o que é que está a acontecer. Um estatista também nunca fará a investigação clínica sozinho, exatamente porque tem que compreender o fenómeno que está a acontecer. Por isso é que é importante nestes casos ter a parceria do estatístico e do clínico. Temos que também saber interpretar os resultados em contexto, o que é que aquilo quer dizer, e lá está, se tem uma amostra grande, se tem uma amostra pequena, se a magnitude do efeito é grande, se tem importância clínica ou não, reportar de forma completa os resultados, já tínhamos falado também, a compreensão lógica e quantitativa do que os dados significam, ou seja, o que é que isto quer dizer, o que é que o P quer dizer, e, por fim, nenhum índice, nem o P, nem mais nenhum, deve substituir este raciocínio científico, que é, eu tenho uma hipótese que clinicamente me faz sentido, isto no campo da investigação clínica, vamos tentar ver que evidência é que eu tenho a favor ou contra essa hipótese. Mais nada, qualquer coisa que me prove ou deixe de provar, isso não está de acordo com o raciocínio científico. E pronto, já não sei se têm mais alguma questão, era mais ou menos isto que eu queria dizer. Obviamente que a análise dos dados não deve acabar com os valores de P, devem sempre ser usadas outras abordagens execuíveis. Já falámos em algumas, como a magnitude do efeito, medidas de magnitude do efeito, para perceber se é um efeito grande ou pequeno. Abordagens bayesianas também já falámos, intervalos de confiança, etc. Há um sem número de metodologias estatísticas, das quais o P e os testes de hipótese são uma ferramenta, não são a ferramenta. Ok? Não sei se alguém quer mais, eu agora vou aqui abrir o chat, porque há bocado não tinha aberto, porque estava a falar, mas se tiverem alguma questão, de uma forma ou de outra poderão fazê-lo. Cristina, é só a Raquel que pergunta se pode ter acesso à apresentação. Sim, eu penso que ela será partilhada por... Depois envia-nos e nós vamos chegar. E também as próprias, eu falei, foi quase tudo fundamentado nas recomendações da ASA, elas serão enviadas também, mas também se procurassem na internet elas estão disponíveis de forma gratuita.
não sei, se não houver mais questões, então agradeço o vosso tempo e agradeço os comentários positivos que estão a colocar. E pronto, e qualquer coisa estou sempre disponível.